Dom Pedro I é sempre lembrado quando o assunto é independência do Brasil. Sabe-se, no entanto, que diversos eventos antecederam o processo de emancipação do país e contaram com a participação de diferentes grupos da sociedade. Durante a década de 1810, Pernambuco passava por uma crise econômica decorrente do declínio nas exportações de seus produtos agrícolas mais importantes, o açúcar e o algodão. As principais causas desse declínio foram a produção açucareira nas Antilhas, o uso do açúcar de beterraba na Europa e a retomada do cultivo de algodão nos Estados Unidos. Para piorar a situação, a região passou por uma grande seca no ano de 1816. Ao mesmo tempo, a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro gerava custos aos cofres do governo, fazendo assim com que os impostos cobrados sobre os colonos sofressem grande aumento. Passando por dificuldades econômicas, os pernambucanos começaram a contrair dívidas em função da pesada tributação, o que fez com que se iniciasse um movimento revolucionário de orientação republicana. Os revoltosos tomaram o Palácio do Governo de Recife em março de 1817, e seu poder durou apenas 75 dias, pois foram derrotados pelas tropas oficiais que restabeleceram o domínio da região à corte de Dom João. Revolução Liberal do Porto. Apesar de as guerras na Europa terem chegado ao fim em 1815, com a derrota de Napoleão, o então regente Dom João decidiu continuar no Brasil e manter a corte instalada no Rio de Janeiro. Ainda em 1815, o Brasil oficialmente deixou de ser uma colônia ao ser elevado à condição de Reino Unido a Portugal, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para justificar a presença real fora da Europa. Enquanto isso, os portugueses, em grande parte, estavam insatisfeitos com a situação no país comandado política e economicamente pela Inglaterra. O governo e o exército estavam nas mãos de um inglês, William Beresford, e a circulação de produtos ingleses no país prejudicava os comerciantes portugueses. Essa situação, somada à permanência da família real no território americano, deu origem à Revolução Liberal do Porto, que, após destituir Beresford, exigiu da corte a elaboração de uma constituição para o país. Corte de Lisboa e a Independência. Após a Revolução do Porto, foi instalada em Lisboa uma junta provisória de governo, que instituiu as Cortes Gerais para a elaboração de uma Constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dela faziam parte tanto deputados portugueses como brasileiros. Entre os portugueses, dominava a opinião de que a autonomia econômica e administrativa alcançada pela antiga colônia prejudicava Portugal e seus comerciantes. Isso deu origem à reivindicação de retorno do Brasil à condição colonial. Os deputados brasileiros, na maioria, realizaram discursos em defesa da autonomia, e quando perceberam que os portugueses estavam obstinados pela recolonização, abandonaram as Cortes Gerais. Dom João VI havia retornado a Portugal, porém deixou a seu filho Dom Pedro a regência do Brasil. Cientes de que não seria possível restabelecer o domínio sobre a antiga colônia nessas condições, as Cortes de Lisboa pressionaram por diversas vezes Dom Pedro a voltar para Portugal. Porém, o príncipe regente aliou-se às elites agrárias brasileiras, dando início ao processo que culminaria na independência do Brasil. Primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Em 1823, os deputados iniciaram os trabalhos para a elaboração da primeira Constituição do Brasil. Com inspiração nas constituições europeias, o anteprojeto da Carta Brasileira previa limitações ao poder monárquico e a criação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Insatisfeito com os rumos que os trabalhos constitucionais tomavam, Dom Pedro I, imperador de formação absolutista, dissolveu a Assembleia e, em 1824,
outorgou a primeira Constituição do Brasil, que concentrava poderes nas mãos do imperador ao criar um quarto poder, o moderador, exercido pelo monarca e fundamentado na regulação dos outros três poderes.